Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar do gás de cozinha. O gás de cozinha que é geralmente usado na confeição dos nossos alimentos, nas nossas residências, em restaurantes e outros lugares destinados à confeição de alimentos. O gás de cozinha pode ser encontrado em três tipos: o gás natural, o biogás e o gás liquefeito de petróleo. E nesta aula, nós vamos falar mais do gás liquefeito de petróleo ou GLP, também designado de gás de botija, por se tratar de um gás muito usado nas nossas residências. É mais denso que o ar. O que significa mais denso? Mais denso significa mais pesado que o ar. Alguma vez você já colocou uma pedra dentro de um copo cheio de água ou dentro de um balde? A pedra tem tendência a mover-se para baixo, o que significa que ela é mais densa que a água, é mais pesada. Então, no caso do nosso gás, ele é mais denso que o ar, significa mais pesado que o ar. E em caso de escapamento, a tendência é do gás manter-se embaixo. Outra característica do gás liquefeito de petróleo é que ele é incolor. Incolor significa que não tem cor. E inodoro, odor que provém de cheiro. Então, inodoro significa que este gás liquefeito de petróleo não tem cheiro. Poderá ficar confusa nesta parte. Como é que diz que é inodoro? Se quando há escapamento nós conseguimos sentir um determinado cheiro do gás. Então, fica comigo que eu vou explicar isso quando estivermos a falar da composição deste gás. Uma outra característica é que é inflamável. Inflamável significa que na presença de calor ele arde, o que torna isto muito perigoso, porque pode causar um incêndio. Fica comigo que vamos explicar aos detalhes. O gás liquefeito é essencialmente constituído por dois gases: o butano, que é o gás responsável pela chama amarela, e o propano, que é responsável pela chama azul. Estes dois compostos são designados também de hidrocarbonetos, pois apresentam carbono e hidrogênio na sua estrutura, e pertencem à classe dos alcanos. Então, como disse, nas características, estes são inodoros. O gás é inodoro. Então, o que acontece? Durante o processamento do gás, são adicionados compostos de enxofre, designado mercaptanas. As mercaptanas têm a importância de conceder o cheiro ao nosso gás, de modo que nós consigamos sentir em caso de escapamento, porque seria muito perigoso que não conseguíssemos sentir o cheiro. Riscos associados ao gás liquefeito de petróleo. Este gás pode causar asfixia, isto em caso de escapamento. Por quê? A respiração celular ela é caracterizada por esta reação, onde temos a glicose presente nas nossas células a reagir com oxigênio para formar o dióxido de carbono, que é o gás que nós expiramos, a água e energia, que são os 38 ATPs. Esta é a equação básica da respiração celular. Então, o que acontece quando há escapamento de gás? Temos o nosso gás, que está aqui representado pelo butano e pelo propano, que vai interferir no nosso ambiente. E qual é o gás que nós temos no nosso ambiente? É o oxigênio, que é o gás que nós inalamos através do ar. Então, o butano e o propano vão interferir na ação do oxigênio, ou seja, à medida que vai ocorrendo mais escapamento do gás, teremos pouca quantidade de oxigênio disponível, sendo que esta reação vai se tornar cada vez mais difícil de ocorrer. E desta forma nós começamos a sufocar, causando a morte. Outro risco relacionado é a explosão e incêndio. Pela imagem dá para ver algumas chamas que representam um incêndio, ou seja, o incêndio é
o fogo descontrolado. Como é que eu vou explicar este fato? Eu vou explicar através de algo chamado triângulo do fogo. O que acontece para que haja fogo? Nós temos o nosso triângulo. É necessário que hajam 3 elementos para que haja fogo. Na ausência de um deles, não há fogo. Então é importante que saibamos quais são estes elementos para, em caso de algum risco, podermos eliminar um deles, evitando assim que haja fogo e, por consequência, que haja incêndio. Temos o combustível. O combustível é aquela substância que vai arder. Neste caso, o nosso combustível seria o nosso gás. E temos o segundo elemento, que é o comburente. Quem ocupa o papel do comburente é o oxigênio. E tem que existir uma fonte de ignição, ou seja, uma fonte de calor que vai proporcionar com que esta reação ocorra. Temos aqui o nosso gás, representado pelo butano e propano, que é o nosso combustível, com base no triângulo. Temos aqui o oxigênio, que é o nosso comburente, que em presença de calor vai ocorrer a combustão, formando o nosso produto, neste caso monóxido de carbono e água, e libertação de calor. Quando há ausência de um destes 3 elementos, não há fogo. O que podemos fazer em caso de escapamento? Primeiro, não mexa em aparelhos elétricos ou qualquer fonte de calor, incluindo acender ou apagar as luzes. Isto está muito claro, com base no triângulo do fogo. Se nós eliminamos a fonte de calor, não há fogo. Então, evite mexer em aparelhos elétricos de modo a eliminar a fonte de calor. Retire crianças, idosos e animais do local, de modo que possa evitar a asfixia. Areje o local naturalmente. Escute bem, naturalmente. Abra as janelas, evite ventiladores. Por que temos que evitar os ventiladores? Porque os ventiladores podem servir como uma fonte de ignição. Quando for ligar algum ventilador, pode ser que ocorra alguma faísca e causar algum tipo de acidente, algum tipo de incêndio. Então, é sempre recomendável que o arejamento seja natural. Descubra onde há escapamento e, caso a válvula da botija esteja aberta, e feche, de modo a impedir que mais gás escape para o ambiente. Em caso de o escapamento provir de algum tubo, pode ser que algum tubo esteja furado e seja esta a causa do escapamento, deve chamar um profissional ou contactar o seu fornecedor, de modo que resolva o problema. Um profissional que conhece melhor sobre o assunto para poder resolver. Uma vez vimos o que fazer em caso de escapamento, vamos ver as notas de segurança. Estas notas servem para evitar acidentes. São notas de prevenção. A primeira nota: verifique sempre o seu fogão ou botija antes de dormir ou sair de casa. Pode colocar no celular algum lembrete, mas sempre verifique o seu fogão ou botija antes de dormir ou sair de casa. Sempre que terminar de cozinhar, feche a válvula e mantenha as crianças distantes, de modo a evitar que haja algum tipo de acidente. Feche a válvula da sua botija sempre que não estiver em uso, como eu já referenciei. Mesmo que esteja dentro de casa, deve sempre fechar a válvula da sua botija. Conserve a botija em local arejado e longe do alcance das crianças, de modo a evitar eventuais acidentes. E conservando no local arejado permite que haja uma boa ventilação, um bom ambiente dentro de casa. Possua um extintor de incêndio. É extremamente importante
ter um extintor de incêndio dentro de casa, mesmo que este não tenha sido causado pelo gás de cozinha, pode ser por uma outra fonte. É muito importante ter um extintor. O que é um extintor de incêndio? Ele vai te ajudar a eliminar o fogo. Existem diferentes tipos de extintores para diferentes tipos de materiais. Precisando deste tipo de conteúdo sobre extintor de incêndios, eu peço que deixe nos comentários para que eu possa elaborar uma aula especialmente sobre extintores de incêndio. Obrigada por ter permanecido comigo até aqui. Deixe o seu like, partilhe e subscreva ao canal.